Beleza, nono ano, vamos fazer aqui uma revisãozinha sobre os gráficos do M e o V. Você se lembra que o M e o V é um movimento uniformemente variado, por isso a velocidade do móvel vai variar conforme o tempo passa, só que ela varia de maneira linear, por isso o nosso gráfico de velocidade pelo tempo é uma reta inclinada, porque ela precisa variar conforme o tempo passa, beleza? Coloquei aqui pra gente 4 opções de retas, né, que podem representar esse movimento uniformemente variado, tá bom? Então, esse gráfico rosinha aqui, ele inicia aqui no eixo vertical, que é o da velocidade. Neste ponto, esse ponto aqui vai representar para a gente a velocidade inicial. Quando eu olho para a função horária da velocidade, é a aceleração que me diz a inclinação dessa reta. Se a reta é crescente, é porque essa aceleração é positiva. No caso do gráfico verdinho, a velocidade inicial dele também é esse pontinho aqui, só que esse ponto é a origem do plano cartesiano. Então, a velocidade inicial dele a gente consegue dizer que vale zero, diferente do outro que eu não consigo dizer o número, beleza? E também tem aceleração positiva, porque é uma reta crescente. O gráfico amarelinho, nós temos uma velocidade inicial, representada por esse pontinho aqui, V0, ela tem valor negativo, e a aceleração desse movimento aqui é negativa porque a reta é decrescente, beleza? O gráfico roxinho tem aceleração positiva, a reta é crescente o tempo todo, só que ele iniciou com uma velocidade negativa e depois ela se tornou uma velocidade positiva, beleza? Vamos analisar então a classificação de cada uma dessas retas aí, tá bom? O gráfico rosinha, como a nossa velocidade é positiva o tempo todo, o movimento ele é progressivo. Progressivo porque a velocidade é positiva. E ele vai ser um movimento acelerado porque esse cara está ganhando velocidade. O módulo da velocidade está aumentando. Ou você pode pensar, velocidade positiva com aceleração positiva, o movimento vai ser acelerado. Sempre que o sinal da velocidade e da aceleração forem iguais, a gente vai ter um movimento acelerado, beleza? No gráfico verdinho, o movimento também vai ser progressivo, a velocidade ela tá positiva o tempo todo aí e também vai ser acelerado. Ele tá ganhando velocidade, ele começou no repouso, a gente combinou que a velocidade inicial era zero e ganhou velocidade. Esse movimento é acelerado. No caso do gráfico amarelinho, ele vai ter uma velocidade negativa o tempo todo. Então, ele vai ter classificação como retrógrado. A velocidade é negativa. Só que a aceleração é negativa. Velocidade negativa são sinais iguais. Então, esse cara também é acelerado. Ele começa, por exemplo, com uma velocidade de menos 5, precisa ser negativa aqui no caso do nosso exemplo, né? E aí ela vai menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Numericamente, isso está diminuindo. A gente está se afastando do zero para os números negativos, né? Só que para a gente olhar a classificação de acelerado ou retardado, a gente olha o módulo da velocidade. O sinal não vai dizer nada para mim quando eu olho essa classificação de acelerado ou retardado. Eu olharia assim, módulo da velocidade 5, depois módulo 6, depois módulo 7. O módulo, que é o número sem o sinal, está aumentando. Então, ele realmente é acelerado, tá bom? O
gráfico roxinho, ele tem uma particularidade aqui, porque ele muda o sinal da velocidade aqui pelo meio do caminho, né? Esse instante T1, a gente consegue dizer que a velocidade que ele tem aqui é zero. Olha só, o eixo vertical em cima do eixo horizontal, o eixo vertical, que para a gente aqui é velocidade, de um ponto que está em cima do eixo horizontal, vai ter medida zero, beleza? Eu não andei aqui nem para cima nem para baixo em relação ao eixo vertical, a origem do eixo vertical, não é? Velocidade é zero nesse ponto. Fisicamente, o que é que significa essa velocidade zero com ele estando em movimento anteriormente e continuando o movimento depois disso? Significa que ele inverteu o sentido do movimento. Consequentemente, ele também inverteu o sinal da velocidade. Olha só, nessa primeira parte aqui, até o instante T1, ele tem velocidade negativa, então ele é retrógrado. Velocidade negativa o tempo todo nessa parte laranja do gráfico roxinho. Só que ele vai ter um movimento retardado. Olha só, velocidade negativa. A aceleração é positiva, menos vezes mais é menos, sinais diferentes. O movimento vai ter classificação retardado. Esse cara, ele vai parar. Tudo certo? Depois, ele passou a ter uma velocidade positiva. Eu estou acima do eixo horizontal, onde a minha medida do eixo vertical é positiva. Então, olha só, velocidade positiva, ele é progressivo. E aí, agora, nesse caso, ele também vai ser acelerado. Ele estava parado e ganha velocidade, uma velocidade positiva, inclusive. Velocidade positiva com aceleração positiva, sinais iguais, acelerado. É muito importante você se lembrar que a aceleração ela é constante, tanto em módulo, em número, quanto em sinal. A aceleração no movimento uniformemente variado não vai mudar, beleza? Vamos analisar essa situação aqui juntos. Eu tenho aqui um gráfico que tem informação de velocidade de tempo descrito por uma reta, então eu já sei que é um MUV, e por a reta ser decrescente, eu já sei que a minha aceleração é negativa, beleza? Já marquei aqui a velocidade inicial, que é onde o nosso gráfico se inicia, né? Que valor de V eu tenho no instante zero, beleza? E aí, o que vai rolar aqui é o seguinte: se nós precisarmos de informação de espaço percorrido, você vai poder apenas quando você tiver gráfico de velocidade em função do tempo, fazer a área abaixo do gráfico. Então, você pinta do gráfico, que é a linha vermelha, entre os eixos, os instantes que você está precisando, beleza? Essa área, ela vai dar para a gente o módulo do deslocamento. Por que o módulo? Porque nessa primeira área aqui, a velocidade é positiva, ou seja, o ΔS também é positivo. Isso aqui é um triângulo, não é? A gente poderia escrever aqui nesse caso que o ΔS é positivo, porque a velocidade é positiva o tempo todo. Área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Quem seria a medida da base? De 0 até T1.
Quem é a altura desse triângulo? De 0 até V0. V0 sobre 2. Beleza? Agora, se a gente olhar essa outra parte aqui, eu não tenho, eu tô olhando agora só de T1 até T2, por isso que eu não pintei tudo, tá bom? Então, ó, só é do gráfico, que é a linha contínua vermelha, até o eixo horizontal, e eu tô olhando só até o instante T2, por isso que eu não tô pintando mais, tá bom? Nesse caso aqui, a gente vai ter um ΔS negativo. Tudo bem? Ele vai ter se deslocado para as posições menores, não necessariamente para as negativas, tá bom? Se eu te disser que no instante T2, esse cara tem uma certa velocidade V, olha como é que ficaria aqui o nosso triângulo. Pensando de novo que o módulo do ΔS, já que é um gráfico de V por T, é numericamente igual à área. O nosso ΔS seria negativo, porque a velocidade é negativa o tempo todo. Base. A base desse triângulo seria essa medida, T2 menos T1. Que altura tem esse triângulo? De 0, que é essa mesma aqui, não é? De 0 até V. Então, é V sobre 2. Tudo certo? Se ele te pede o deslocamento total do móvel, aí é só você somar o ΔS que você achou na primeira parte, rosinha, e somar com o ΔS que você encontrou na segunda parte, trazendo o sinal junto, tá bom? Vamos dar uma olhadinha lá, então, no gráfico da posição? Vamos lá.